O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 184, entendendo e mensurando os escopos 1, 2 e 3. E para explicar esse tema hoje aqui, estou eu e o Renato, né, Renato? Tudo bem com você? Tudo bem com quem estiver nos escutando e assistindo? Isso. Olá, Gustavo. E olá a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, tanto nos streamings quanto no YouTube. Prazer a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, explicar o que são esses escopos 1, 2 e 3 e como que a gente pode mensurar eles e aplicar nas nossas respectivas empresas ou organizações no qual atuamos. Sim. Bom, eu atuo nisso aí todos os dias, né? O Gustavo é especialista. Olha, do que eu tenho trabalhado ultimamente. Vamos lá. Bom, para enfrentarmos as mudanças do clima e atingir as metas estabelecidas aí no Acordo de Paris, as empresas, as organizações, elas têm como objetivo global sempre reduzir as emissões de gases do efeito estufa. São esses gases que possibilitam o efeito estufa no planeta, ou seja, que são responsáveis por manter uma temperatura ideal de existência de vida aqui na Terra. Porém, com a queima desenfreada de combustíveis fósseis, aumento da poluição que liberam esses gases, eles começaram a estar mais concentrados na nossa atmosfera e, com o seu descontrole, né, elevar esse efeito estufa, provocando o aquecimento global e as mudanças climáticas, o que a gente já explicou aqui em vários episódios. E visando reduzir essas emissões e buscar para um planeta mais sustentável, as organizações precisam entender qual o seu papel nisso. Para entender, elas precisam mensurar a quantidade de carbono que colocam na atmosfera e, para isso, é necessário realizar o chamado inventário de carbono, algo fundamental para entender onde que ela está e onde ela quer chegar em termos de redução. Isso. E o inventário de carbono, né, ele é um documento, como você falou, né, que registra, quantifica e mapeia as fontes de gases de efeito estufa, o GE, de uma atividade, setor, organização ou local e dentro de especificações. Então, existem vários métodos diferentes para determinar o inventário de carbono. Alguns deles são o GHG protocolo, a pegada de carbono, o método da ISO 14064, a ISO 14067, a análise de ciclo de vida focada no carbono, a pegada de carbono de produto e o Bilan Carbone, que é um método francês. Mas nesse episódio a gente vai falar mais e concentrar mais o que a gente vai falar sobre a metodologia do GHG protocolo, que é a que trata do inventário usando esses 3 tipos de escopo. O inventário de carbono, né, ele deve ser feito, então, com aderência a 5 pilares fundamentais desenhados pelo GHG Protocol. E são esses, são a relevância, né, que o dado que você vai trazer é relevante para a sua operação, completude, ou seja, você tem todas as informações sobre isso, consistência, esse dado é consistente, você consegue trazer ele em vários períodos, sempre. Transparência, dar transparência sobre a sua organização, né, em relação a esse tipo de dados, e acurácia, realmente, são dados que você consegue medir, que você consegue trazer de forma acurada. Então, além disso, o inventário, ele geralmente envolve 3 principais abordagens, né, para quantificar essas emissões, e a de baixo para cima, de cima para baixo, ou que é uma metodologia híbrida que combina essas 2 abordagens, sendo que todas essas metodologias estão diretamente ligadas aos 3 níveis de escopo de emissões definidos pelo GHG Protocolo. Isso, Gustavo. Bom, falando um pouco, primeiro, por que a gente está falando mais aqui um foco no GHG Protocol, né? Primeiro, né, igual o Gustavo falou, que é ele que utiliza mais a definição dos escopos 1, 2 e 3, também o mais conhecido, né, assim, o mais utilizado, né, atualmente pelas empresas. Então, acaba fazendo sentido a gente trazer ele com maior destaque aqui. E falando das 3
abordagens, né, para quantificar as emissões, começando pela abordagem bottom-up, ou seja, de baixo para cima, que o Gustavo citou. Essa abordagem ela tende a quantificar emissões detalhando o consumo específico de recursos e processos, somando emissões diretas de cada fonte individual. Ela é mais utilizada para emissões de escopo 1, que incluem emissões diretas de fontes de propriedade ou controladas pela empresa. Por exemplo, combustível queimado em veículos da frota, né, da frota daquela empresa, ou um maquinário que consome diretamente algum tipo de combustível e que está queimando esse combustível e eliminando esses gases. As vantagens dessa abordagem: ela tem uma alta precisão e detalhamento e é ideal para controle e gestão de fontes diretas. Os seus desafios é que ela é complexa e demanda muitos dados operacionais, o que pode aumentar os custos e os esforços. Já a abordagem top-down, ou seja, de cima para baixo, ela é uma abordagem onde as emissões são estimadas a partir de dados globais da organização, como despesas e dados financeiros, com fatores de emissões aplicados de forma mais agregada. Então, ela é mais comum para emissões do escopo 3, que abrangem todas as emissões indiretas da cadeia de valor da empresa, como viagens, logísticas terceirizadas, produção e descarte de produtos. As vantagens desse tipo de abordagem é que ela é mais simples e menos onerosa em termos de coleta de dados e é útil para fontes mais complexas ou externas. Seu desafio é a menor precisão e possível super ou subestimação devido à agregação desses dados. E por fim, você pode utilizar uma abordagem híbrida, né, que é uma abordagem que combina elementos tanto da bottom-up, né, de baixo para cima, como da top-down, de cima para baixo, aplicando o detalhamento necessário onde é viável e complementando com dados mais agregados, onde os processos são mais complexos ou fora do controle direto da empresa. Essa metodologia ela é amplamente aplicada para o escopo 2, que inclui as emissões indiretas da energia consumida pela empresa, por exemplo, o consumo de eletricidade. Sua vantagem é que ela traz um equilíbrio entre precisão e esforço de coleta de dados e acaba sendo mais flexível para diferentes tipos de emissões e dados disponíveis. Já seus desafios, ela requer coordenação para combinar dados de diferentes níveis de precisão e complexidade. E, obviamente, a gente está falando aqui que uma é mais aplicada para um escopo ou para outro, mas elas podem ser aplicadas, né? A top-down pode ser aplicada para o escopo 1, para o escopo 2, é só onde que elas acabam, às vezes, sendo mais utilizadas. Sim, só um comentário, né? Realmente vai para o lado do custo, né? Porque quando você fala de. A gente vai falar mais para frente o que é cada um do escopo, mas o escopo 3 como ele é muito mais abrangente, o custo é muito mais alto, por isso acaba sendo feita a abordagem top-down. Ótimo comentário, Gustavo, mas a gente falou aqui, né? Eu falei um pouquinho sobre o escopo 1, 2 e 3 mencionados no título também, né, do episódio, mas o que seriam esses escopos, né? Explica um pouquinho mais para a gente, Gustavo. Legal, Renato. A gente fez toda essa contextualização, né? E agora vamos falar especificamente dos três escopos, né? Eles foram estabelecidos pelo GHG Protocol, né? O Greenhouse Gas Protocol, que seria, traduzindo para o português, Protocolo dos Gases de Efeito Estufa, GE Protocolo, a gente poderia ter traduzido, mas no mercado aqui no Brasil se fala ainda GHG Protocol. Ele é uma norma que é amplamente utilizada para medir, para gerenciar e para reportar emissões de gases de efeito estufa, ou GE, das organizações. Então, eles foram criados para padronizar a contabilização das emissões e para oferecer uma visão completa das emissões de carbono, dividindo-as em diferentes categorias, de forma que a gente consiga, então, facilitar a análise e a implementação de estratégias de redução. Então, por exemplo, o escopo 1. O escopo 1, ele cobre as emissões diretas, aquela que a própria empresa, a própria organização emite, como você já falou, né? Por exemplo, a queima de combustível em veículos de entrega, e foi criado para patronizar os cálculos, né, de emissões que são diretamente ligadas, então, a essas atividades da empresa, que são fáceis de serem monitoradas e reduzidas internamente. Já o escopo 2, ele cobre as emissões indiretas da energia que a empresa compra, como eletricidade.
A empresa compra eletricidade para usar nas suas operações, mas não é ela que emite, né? Tem emissão toda da empresa de energia. E o escopo 3, ele é o mais abrangente, por isso que a gente falou que é mais difícil de mensurar, porque ele inclui toda a cadeia de valor, como o transporte também, o descarte dos produtos, os fornecedores, tudo isso entra no escopo 3. Então, com esses 3 escopos, as empresas acabam tendo uma visão mais clara de onde vêm as suas emissões e aonde que elas podem atuar de forma a reduzir seu impacto geral em relação às emissões. Vamos detalhar mais um Ah, pouco sobre cada um dos escopos, Renato. isso, bom, então trazendo um pouco mais de exemplos, né? Escopo 1, igual o É. Gustavo já explicou, ele envolve todas as emissões diretas das atividades sob controle da empresa, como combustível queimado em veículos ou caldeiras próprias. Por exemplo, imagine uma empresa de logística. Todo o combustível usado nos caminhões para transportar mercadorias gera emissões diretas. E para mensurar, as empresas podem monitorar a quantidade de combustível utilizado e aplicar fatores de emissão específicos para calcular o volume de gases de efeito estufa. Esse tipo de medição requer controle cuidadoso do consumo e muitas vezes inclui auditorias para garantir que os dados sejam confiáveis. E aí a gente pode trazer aqui esse escopo 1 em todas as atividades da empresa. Você tem que mensurar e ir controlando tudo o que você está produzindo ali diretamente, né, que a sua atividade está relacionada de forma direta, e o quanto que aquilo lá está emitindo de gases de efeito estufa e metrificando isso, para saber, né, se você está eliminando muitos gases, poucos gases, como que você pode talvez reduzir, né? Porque se você não sabe se uma máquina ou se um transporte emite muitos gases, às vezes, como que você vai tomar uma ação para reduzir o seu consumo. Sim, Renato. E aí o escopo 2, né, ele abrange as emissões indiretas, como a gente já falou um pouquinho, resultantes, por exemplo, da eletricidade, do aquecimento e do resfriamento, né, que são comprados pela empresa para operar suas instalações. Então a gente tem como exemplo, né, uma fábrica, ela pode ter várias máquinas, e essas várias máquinas consomem eletricidade. E essa eletricidade, ela gera emissões, dependendo de qual a fonte de energia. Por exemplo, se foi uma energia elétrica que veio de geração solar, é um nível de emissão. Agora, se for de geração de energia de uma outra fonte, pode ser outro nível. Então, o escopo 2 ele foi criado para que haja uma contabilidade transparente das emissões relacionadas a esse consumo energético, que, embora não sejam diretos, sejam indiretos, eles estão sob controle parcial da empresa, né? A empresa pode escolher, eu quero comprar mais energia solar e menos energia termoelétrica. Ela pode atuar dessa maneira. Então, ela tem decisões a fazer em relação ao escopo 2. Ela consegue, em certa maneira, lógico, ela não consegue falar, não, olha, toda a energia que vai ser produzida no local onde eu estou vai ser só de hidrelétrica, não temos mais termoelétricas aqui. Não, ela não consegue ter, ela não tem esse poder de decisão, mas ela consegue ter controle parcial. Né? E aí a quantidade de emissões varia de acordo, como a gente falou, com a matriz energética local. E quanto maior for as fontes renováveis, menor a quantidade de emissão. E o cálculo ele pode ser desafiador, pois as empresas dependem muito dos dados que são fornecidos pelas concessionárias. E muitas vezes elas precisam até fazer estimativas, se esses dados não forem específicos. Porque a gente pode pensar assim, você tem uma máquina específica, você consegue chegar aos dados específicos de consumo de energia elétrica por fonte dessa máquina, ou você vai ter que estimar para cada uma das máquinas? Então, são essas perguntas, essas respostas que fazem a medição desafiadora, o cálculo desafiador, e que a gente tem que olhar com calma quando a gente está lendo um relatório de emissão, um relatório de sustentabilidade que contém isso, para entender qual foi a metodologia que a empresa usou para chegar aos números que ela está publicando. Isso. Um exemplo que me veio aqui, Gustavo, que pode até ser relevante e interessante para as empresas, comparando esse escopo 1 e o 2, né,
Vamos supor que eu seja um motorista e meu papel é transportar as pessoas, eu tenho o meu carro e eu vou calcular as minhas emissões. Vamos supor que basicamente a minha emissão é o que o meu carro gasta com o consumo de combustível. Isso daí entra ali diretamente em um escopo 1, porque eu coloco combustível, eu consigo mensurar o quanto de combustível eu coloco, eu sei qual que é o gasto, né, energético, né, do meu carro, o seu rendimento, e faço ali umas estimativas para saber o quanto que ele está consumindo, qual que é o grau de conversão da gasolina ou do álcool que eu coloquei, né, ou do diesel, às vezes, né, em queima para virar CO2 e consigo metrificar quanto de CO2 eu estou colocando diretamente no meio ambiente. E aí, por um motivo tanto ambiental quanto econômico, eu resolvo mudar o meu carro para um carro elétrico. Eu vou estar continuando dirigindo, eu quero fazer essa mesma mensuração. Também sei o rendimento, sei um monte de fator de consumo da minha empresa, mas o combustível eu estou pegando da rede elétrica. Né? Da onde que está vindo essa queima, né? Essa emissão de CO2? Está vindo, às vezes, de uma hidrelétrica. O Brasil tem uma matriz energética limpa. A gente sabe que, né, 90% da nossa energia aí vem de fontes renováveis, mas está vindo de uma hidrelétrica, está vindo de uma solar, está vindo de uma eólica, e isso talvez tenha, né, uma emissão. Como que eu vou saber essa mensuração? Ou está vindo talvez de uma térmica, porque em um período de maior demanda eu, né, tenha tido o uso dessa térmica. Conseguir esses dados fica mais difícil. E o meu carro deixou de ser, né, uma emissão direta de escopo 1 e acabou virando uma emissão indireta, né, de escopo 2, porque ele em si não está liberando o CO2, mas da onde ele está consumindo a energia para rodar, está tendo uma geração de CO2. Então, tentar explicar um pouquinho a diferença aí entre o escopo 1 e o escopo 2, espero que tenha feito sentido. Sim, é só aquele negócio, né, que o carro elétrico ele não está queimando CO2 quando ele está andando. É a emissão que foi queimada pela empresa de energia. Por isso que é o escopo 2 e não o escopo 1. Você E está os usando ele dentro de uma operação que seria a sua operação, sua atividade direta. Mas quem queimou, quem gerou foi indiretamente, foi a empresa de energia. Isso. E o escopo 3, né? Essa categoria de emissões de gás de efeito estufa geradas de operações comerciais por fontes que não são de propriedade ou controladas diretamente pela organização, como na cadeia de suprimentos, transporte, o uso de descarte de produtos. Só um Para comentário, quando a gente fala transporte, aí quando a gente é um transporte que é feito por outros, né? Se você incluir da própria empresa, aí ele entra no escopo 1. Agora, se eu contrato uma transportadora, aí é escopo 3. isso, ele foi criado, né, para incluir essa visão mais abrangente do impacto de toda a cadeia de valor, que representa uma grande parcela das emissões de muitas empresas. Como essas emissões estão fora do meu controle direto, né, da minha empresa, ele permite uma visão das emissões mais difusas, mas essenciais para a compreensão do impacto completo de uma organização. Imagine um fabricante de smartphone. As emissões do escopo 3 dele incluem desde a extração de metais nas minas até o descarte do telefone pelo consumidor. Ele é muito complexo de se mensurar, por isso até mesmo muitas empresas, né, muitas vezes, quando elas estão iniciando o seu inventário de carbono, deixam de fora o escopo 3. Começam fazendo escopo 1, 2 e delimitam ali que talvez o escopo 3 não seja a hora de você começar a fazer essa mensuração, né? Porque é muito difícil você ter alguns dados. Ela envolve todos os seus fornecedores, transportadoras, distribuidores e até mesmo os consumidores finais. Ela envolve a colaboração com parceiros da cadeia e o uso de estimativas e médias setoriais para entender melhor as fontes de emissão. Esse escopo ele amplia a responsabilidade das empresas para além da sua própria operação, incentivando práticas sustentáveis ao longo da cadeia. Né, voltando ao exemplo do motorista, né, da nossa empresa aqui de transporte, um motorista único, se eu vou fazer um reparo numa oficina, vamos supor que essa oficina aí, por algum motivo, tenha um gerador que mantenha, né, seus equipamentos funcionando. Ele não quer consumir energia elétrica direta, usa um gerador. Ela está emitindo muito mais gases de efeito estufa na operação para manter o meu carro funcionando, ali, às vezes fazer um reparo de motor, uma troca de pneu, enfim, do que uma oficina que pega a energia diretamente da rede elétrica. E eu entender o quanto que isso está influenciando no momento do reparo do meu carro, seria a mensuração desse escopo 3. Né? Um exemplo
que a gente pode trazer aqui, tentando deixar um pouco mais claro o que que é ele. Sim, bom, Renato, só colocando então para entender melhor essa parte das emissões de escopo 3, que são realmente o ponto mais complexo e que agora está começando a ser pedidos por legislações governamentais em vários países, que as empresas estão começando a ter que reportar, então elas estão começando a trabalhar mais forte nessa área, e o GHG Protocol, né, para organizar isso e categorizar de forma melhor, ela dividiu essas emissões indiretas ao longo da cadeia do escopo 3 em 15 categorias diferentes. E muito, só como uma parte antes de explicar essas categorias, as empresas também acabam começando a atuar nisso por uma ou outra categoria, vão implementando aos poucos até conseguir ter todo o escopo 3 mensurado, né? Então, a gente tem muita coisa sendo feita nesse aspecto nas grandes empresas, dividindo, dividindo o trabalho, a ação, implementando por etapas quais são as categorias que ela vai monitorar. E aí, essas categorias elas incluem tanto emissões upstream, ou seja, que ocorreram antes das operações da organização, por exemplo, fornecedor, por exemplo, transporte de insumos, né? Então, tudo que veio para chegar o material, para chegar o serviço na sua empresa, são as emissões upstreams, e quanto downstream, né, que é depois. Eu já fiz o meu produto e eu estou mandando ele para o consumidor, então o serviço de entrega dos produtos, o uso do consumidor, tudo isso entra nessa outra parte do downstream. Tá? E, bom, em relação às emissões de upstream, ou seja, antes da empresa, né, na cadeia de suprimentos e operações, são 8 categorias que tem nessa de upstream para escopo 3. Então, a primeira categoria, e é sempre nesse número, toda empresa vai falar, categoria 1. Então, a categoria 1 é essa, a categoria 2 é essa. Eu não posso escolher a ordem. Eu posso falar, eu só tenho a 3 e a 4 que eu faço, mas a 3 e a 4 vão ser exatamente a 3 a 4. Então, a 1 é bens e serviços adquiridos, ou seja, são todas as emissões associadas à produção de todos os bens e serviços que foram comprados pela empresa. A categoria 2 é de bens de capital. Então, a primeira são os bens e serviços, a 2 é bens de capital, que também são emissões compradas na produção de bens de capital, né? As máquinas, os equipamentos, os veículos utilizados na operação. A terceira é as atividades de combustível e energia, que não foram incluídas no escopo 1 e 2. Então, emissões indiretas relacionadas à produção de combustíveis e eletricidade, mas que ocorrem fora do escopo direto da empresa. A quarta é de transporte e distribuição, então, em nível upstream, ou seja, de entrega de fornecedores, né? Então, são emissões provenientes de transporte e da distribuição de produtos adquiridos, dos insumos até a empresa, incluindo armazenamento. A quinta categoria é a de resíduos gerados nas operações. Então, são as emissões de tratamento e descarte de resíduos gerados durante as atividades da organização. A sexta é de viagens de negócios. Então, são as emissões relacionadas ao deslocamento de funcionários para fins profissionais, então, como viagens aéreas, de carro e transporte público. A 7 é o deslocamento dos funcionários. Então, são os deslocamentos diários do funcionário entre a sua casa, sua residência e o local de trabalho. E para fechar essa parte do upstream, a 8, que é a de ativos arrendados em upstream, ou seja, emissões de atividades de ativos arrendados pela empresa, mas que não estão sob controle operacional direto. E seguindo a classificação do Gustavo, né, ele falou as 8 que são upstream, e a gente vai seguir com as restantes, que são a downstream, né, as emissões downstream, ou seja, são emissões pós-operação da empresa. Então, a gente inicia a partir da 9ª categoria,
que é transporte e distribuição downstream, ou seja, emissões relacionadas ao transporte e à distribuição dos produtos da empresa até o consumidor final. A 10ª é o processamento de produtos vendidos, que são as emissões provenientes do processamento adicional dos produtos vendidos pela organização em etapas subsequentes da cadeia de valor. A 11ª é o uso de produtos vendidos, que consiste aí nas emissões geradas durante o uso dos produtos ou serviços da empresa pelo consumidor final. A 12ª, a gente já está falando aí do tratamento de resíduos de produtos vendidos, então consiste nas emissões do descarte e tratamento dos resíduos gerados após o fim de vida útil dos produtos vendidos pela empresa. A 13ª são os ativos arrendados downstream, ou seja, emissões das atividades de ativos arrendados para outras entidades, por exemplo, a gente fala aí de imóveis e equipamentos arrendados a terceiros. A 14ª, estamos falando de franquias, ou seja, as emissões das atividades das franquias operadas por terceiros, quando a empresa licenciadora não tem controle operacional daquela franquia. E a 15ª e última categoria são os investimentos, emissões associadas a investimentos da empresa em outras organizações, especialmente em setores de grande impacto ambiental. Então, tudo isso precisa ser mensurado. E, Renato, essas categorias, né, elas, o que, que é a ideia? É ter uma visão realmente abrangente das emissões indiretas e permitir que as empresas entendam melhor o impacto das suas operações em toda a cadeia de valor. Então, como o escopo 3 abrange desde os fornecedores até o descarte dos produtos, as empresas elas podem colaborar com parceiros e com os consumidores para reduzir as emissões e áreas que não estão sob seu controle direto, mas elas fazem parte de sua responsabilidade climática. Então, a ideia disso aqui é o quê? Realmente olhar tudo que eu estou envolvido e me dar responsabilidade sobre tudo que eu impacto, mesmo que não seja um impacto direto meu. Assim, eu entender qual que é o problema geral da minha cadeia como um todo e conseguir construir, porque as empresas, as grandes empresas têm maior poder dentro da cadeia de suprimentos do que, por exemplo, um consumidor só ou um pequeno fornecedor, ela consegue, então, atuar de forma mais ampla e coordenar a atuação dessa cadeia de forma a melhorar e diminuir a emissão total de carbono numa cadeia como um todo. E, Renato, mas para que foram, então, os principais objetivos que levaram o GHG Protocolo a criar os 3 escopos? Bom, em resumo, esses 3 escopos eles foram criados para padronizar a contabilidade das emissões, ou seja, facilitar as comparações entre diferentes empresas e indústrias, promover a transparência, então dividir as emissões ajuda a esclarecer onde elas ocorrem e como podem ser gerenciadas. Está sendo dentro da minha organização, diretamente relacionado à minha atividade, está sendo um consumo energético, né, que eu estou utilizando nos meus equipamentos, ou está sendo relacionado a uma produção que eu terceirizo, ou uma compra que eu faço, enfim. Né? Então, isso traz transparência para o mercado e, por fim, facilitar a implementação de estratégias de mitigação. Né? As empresas elas podem focar suas ações de redução em escopos específicos, promovendo tanto a redução direta quanto a colaboração com parceiros e fornecedores para diminuir as emissões de toda a cadeia de valor. Fica mais fácil você agir onde está o problema, sabendo que eles estão segmentados e olhando ali, pô, aqui que está o meu problema, vou agir ali. Então, essa divisão auxilia as organizações na criação de estratégias, compromissos claros para reduzir suas emissões totais, tornando assim mais viável atingir metas de sustentabilidade. Legal disso, dos 3 escopos que eu tenho, assim, do meu trabalho, foi, por exemplo, trabalhando com fundos de investimento ou empresas de investimento, você consegue entender bem isso, porque elas têm o poder do dinheiro, mas o fundo em si não é quem emite mais. O escopo 1 deles é pouco, é o escritório lá, as atividades de escritório do escopo 2, energia, tal. Agora o escopo 3 são todas as empresas investidas e o fundo acaba
comprando sistemas, monitorando esse escopo, porque ele tem o poder de atuar nessa cadeia como um todo e chegar cobrando ou formulando soluções para mitigação, né, para, como você falou, para ter uma mitigação maior das emissões em toda a cadeia de valor. Eu vejo isso muito como exemplo nos projetos que eu tenho feito. Isso, Gustavo. E, bom, pensando aqui, né, nos nossos ouvintes, talvez pessoas que atuam em empresas, querem utilizar mais GHG Protocol, enfim, né, elas podem utilizar as ferramentas como o Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol, e também a ISO 14064 para mensurar e padronizar seus dados de emissão. E quando você entra, por exemplo, no site do GHG Protocol, você tem ali vários tutoriais, né, manuais de como fazer toda essa mensuração. Eles deixam isso bem claro. E também, né, você pode buscar ajuda de especialistas que atuam diretamente na área, fazendo, né, toda essa mensuração de inventariar o carbono emitido. Empresas, cooperações, comércios com países europeus, por exemplo, eles podem e devem seguir regras do CSRD, que por hora demandam o uso do GHG Protocol, enquanto não são publicadas as regras específicas da União Europeia. E existem ferramentas de software que ajudam a rastrear e calcular, né, todas essas emissões para cada escopo. A ideia é que, ao coletar os dados de forma consistente e padronizada, né, seja possível comparar, monitorar essas emissões ao longo do tempo e, né, igual eu falei, existem consultorias especializadas que ajudam na aplicação dessas metodologias e no desenvolvimento dessas estratégias para reduzir as emissões. Então, acho que se você está interessado aí, né, ouvinte, em começar a mensurar seus escopos ou atuar, né, em como auxiliar empresas a começarem a fazer esse tipo de mensuração de inventário de carbono, dá uma olhada no site do GHG Protocol, dá uma olhada na ISO 14064, você vai achar muitas informações ali, mas sempre jogando um Google tem, você consegue achar, né, pessoas especializadas que podem auxiliar. E qualquer dúvida, contem aqui sempre com o Beabá, que a gente fica disposto a auxiliar, né, no que for possível para que vocês possam ter um conhecimento cada vez maior sobre os escopos 1, 2 e 3 e qualquer outro tema relacionado à sustentabilidade. Exatamente, só um comentário, é exatamente isso, né? Que a gente tem, inclusive, aqui no podcast, uma pessoa que trabalha só com isso ultimamente, com isso e outros indicadores, mas com sistemas e com software e um foco grande nessa parte de emissões. Então, eu tenho trabalhado vários projetos nessa área, e é uma área bastante legal de trabalhar e que a gente está vendo que tem tido um desenvolvimento muito grande no mundo inteiro, né? Que cada vez mais são cobradas de terem o seu inventário, de cada vez mais ter o seu inventário mais bem feito, mais detalhado e cada vez mais chegar no escopo 3, né? Porque antigamente as empresas faziam só escopo 1, depois começaram a ter 1 e 2, mas com pouco detalhamento, e agora o que se cobra mesmo é o entendimento da sua cadeia de valor como um todo, né, mapeada, olhando como um todo a emissão de escopo 3 também, e aí é onde cabe muito mais trabalho, porque as empresas muitas vezes estão perdidas, têm dificuldade para mapear toda a cadeia. É um trabalho gigantesco descobrir quais são todos os players numa cadeia. Né? Isso vai envolver praticamente toda a empresa com várias áreas, porque você está, como a gente falou, downstream e upstream, a gente tem muitas áreas que vão estar envolvidas, vão ter envolvido uma área de fornecimentos, que fala com o fornecedor, mas vai estar envolvido, por exemplo, se pensarmos numa fábrica, a área de vendas, que faz a parte de venda, de distribuição, a área de distribuição, o RH, que vai olhar as emissões de seus funcionários, como é que eles vêm para a empresa, vai estar envolvida a área de produção para ver escopo 1 e 2. Então, o administrativo, você vê que para montar um relatório desse, praticamente todo mundo na empresa, ou todas as áreas da empresa devem ser envolvidas. Mostra que é algo que precisa ser entendido pela empresa toda,
quando você vai implementar e criar um inventário de emissões de carbono. Lógico que aqui a gente falou só de emissões. Você vai ter outras coisas que você impacta no meio ambiente na empresa, que você vai ter que monitorar de alguma maneira. Aqui a gente não falou nada de monitorar poluição aquática, ou como você joga o seu lixo, ou monitorar informações que você traz de trabalho, de como você trata as suas pessoas. São todas coisas relacionadas à sustentabilidade ou ao meio ambiente. Aqui a gente está falando só de um dos temas, né? Então, um sistema de gestão de sustentabilidade vai abarcar muito mais coisa do que só um inventário de emissão. E isso também é preciso ser entendido pelas empresas, porque muitas vezes se faz o inventário e fala, estou ok com a sustentabilidade. Não, você precisa ver, como a gente sempre fala, ter uma visão holística e olhar todos os pontos que são relacionados à sustentabilidade e aí fazer, em relação a todos esses pontos, o mapeamento. E tem um ponto que a gente não falou muito aqui, que é a mesma coisa, precisa ser feito pelos governos, pelas prefeituras, para fazer também, que elas são organizações e que têm que mapear a sua emissão também no escopo 1, 2 e 3. Então, isso aqui não é algo que tem que ser feito apenas no âmbito privado, mas também no âmbito público, que se a gente tem grandes emissores de gás carbônico, de gás carbônico equivalente, de gases do efeito estufa, no âmbito público também. Eu acho que é isso que você falou, Gustavo. A gente pode, né, deixar essa mensagem para os nossos ouvintes, fechar aqui o episódio. Espero que tenha sido uma contribuição relevante para todos que nos escutaram e pensam, né, em fazer o inventário de carbono e adquirir cada vez mais conhecimento sobre o tema. A gente fica sempre à disposição para trazer informação de qualidade para você, ouvinte, e também os que nos assistem pelo YouTube. Obrigado e até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, até o próximo episódio. Aqui o Beabá é sustentável.